Então, pessoal, essa é a segunda parte, né, dessa aula voltada para esses comentários em relação à prova bimestral, que foi feita em função de, de alguns ah, gêneros textuais, né? Primeiro a sinopse, que servia como base, e depois as informações da resenha crítica, mas o link do filme, né, que foi postado para vocês assistirem. Então, até peço desculpas, né, como só tem 15 minutos aqui, que são essa ferramenta ela pode ser usada gratuitamente, só que os vídeos eles só podem ser feitos com a duração de 15 minutos. Então, o último vídeo tentei até me despedir ali de vocês, mas fui cortado abruptamente, né? Então antes, né, eu tenho a leitura, como eu falei para vocês, de algumas resenhas que eu separei, né, de alunos que fizeram a prova. Mas antes eu gostaria de fazer mais alguns comentários sobre a correção da prova, né? Então, não importando, que eu vou deixar isso mais bem claro, né? Eu já repeti na primeira parte do vídeo, mas eu vou deixar isso bem claro aqui de novo. A sua nota não dependeu do seu comentário positivo ou não, né? Eu não esperava que você gostasse ou desgostasse do filme. Então para você ter uma ideia, alguns fizeram somente críticas negativas, mas escreveram bem. Deu para ver que a pessoa entendeu o filme, né? Assistiu com critério, usou argumentos para dizer por que não havia gostado e ficaram com nota muito boa. Alguns só fizeram comentários positivos, mas deu para ver ali que a pessoa estava enrolando, que ela só estava achando que com alguns comentários vazios, né, por mais que positivos, já teria uma nota boa, e aí não foi o que aconteceu, né? Então, o importante aqui é você fazer uma análise crítica. Por isso, resenha crítica. Você olha, havia várias maneiras de fazer. Fazer uma crítica geral ou escolher uma parte para fazer uma crítica também podia. O que aconteceu com algumas provas? Né? A grande maioria ficou entre 7 e 8,5. Tá? Ou até, vou dizer, a grande maioria ficou entre 7,5 e 9. Essa foi a maior parte das notas. Né? A maior parte das notas ficaram com esses números. Então, provavelmente a média da sala ficou muito boa, deve ficar entre mais ou menos nota 8,5, assim, a média da sala. Né? Além disso, eu gostaria de dizer que, infelizmente, alguns alunos simplesmente pegaram um pedaço daquela sinopse que eu deixei à sua disposição, pegaram aquilo, recortaram alguns pedaços, depois foram lá na internet, né, acharam lá uma resenha crítica, colaram alguns pedaços, né, uma coisa muito triste isso, porque é um movimento, é uma atitude desonesta. A cópia, né, o plágio, para não fazer uma grande explicação, é um sinal de desonestidade. Né? Isso é preferível que você escreva um texto lá que não seja bom, um texto que você, pelo qual você vai tirar uma nota baixa, mas o texto é seu. Né? Pelo menos você pode bater no peito e dizer: este texto é da minha autoria, eu fiz o esforço para fazer essa atividade. Muito bem, falado isso, alguns até estavam indo bem na análise crítica, só que passaram muito do número de palavras que eu pedi. Alguns ali, porque eu pedi entre 100 e 120 palavras. Alguns disseram: professor, é muito pouco. Eu sei que é pouco, só que nós estamos trabalhando uma
habilidade muito importante, fundamental, que é a concisão. E o que é isso? É você escrever de forma resumida e direta e objetiva alguma coisa. Esta habilidade na escrita, ela é tão fundamental quanto o bom encadeamento de ideias. Saber fazer isso é fundamental. Você tem que sair da escola não sabendo escrever um romance. Tem que saber escrever de forma objetiva, clara, com bom encadeamento de ideias, apresentando argumentos sólidos, né? Seguindo os preceitos científicos e também saber escrever de forma sintética, resumida, clara, tá? Então, por isso eu pedi aquele número de palavras. Poucos não atingiram os 100, que era o mínimo, né? Alguns passaram um pouco, então se você passou 10 até 20 palavras, tudo bem. Agora, a partir daí eu comecei a descontar. Então, alguns me mandaram lá um texto com 200 palavras, aí é quase o dobro, né? Se eu considerar o máximo, que é 120, o dobro seria 240, então quase o dobro. E esses perderam pontos consideráveis, mesmo que tenham feito uma boa escrita, ok? Então era preciso se manter naquele tamanho, né? Alguns perderam ponto, bastante, né? Na verdade, a pontuação significativa, porque só fizeram uma extensão da sinopse. Foram lá, pegaram aquela sinopse, contaram de forma objetiva um pouco do filme e não deram a sua opinião. Então, qual é a grande diferença da sinopse? Como estava lá no material que eu postei, bem escrito lá, bem detalhado. Qual é a diferença? Na sinopse você apresenta de forma objetiva se eu não puder chamar de outra forma, mas um micro resumo do que é o filme, não dando spoiler. Então aí você tem a sinopse. E a sinopse, por ter essa cara, esse objetivo, ela não carrega opinião, né? A resenha já é diferente. A resenha você pode começar usando os dados da sinopse, né? Alguns dados, no nosso caso, você tinha que usar o bom senso. Só tem de 100 a 120 palavras para escrever. Se pegasse aquela sinopse e recortasse e colocasse inteira, já teria perdido a maior parte das palavras, né? Então, tinha que ter uma boa quantidade de opinião, e argumentos usados para defender a sua opinião, tá? Então, isso era muito importante. Eu acho que, fazendo todos esses comentários, a gente já pode ir para a leitura das resenhas, né? Então, a primeira resenha aqui, é importante que eu diga também, provavelmente isso não vai acontecer, mas eu preciso dizer para me proteger. Então, para minha salvaguarda, como esses vídeos foram para o YouTube, no caso extremo e raríssimo de esse texto que eu coloquei aqui, as resenhas que eu coloquei aqui, terem sido copiadas e modificadas somente algumas palavras, terem sido copiadas da internet, e se esse autor, por um acaso, descobrir esse vídeo e perceber ali que é o seu texto que está sendo usado, ou a maioria do seu texto que está sendo utilizado, eu quero dizer aqui que não fui eu quem escreveu, né? Eu preciso dizer isso para a minha salvaguarda. Eu só peguei o texto dos alunos que escreveram para fazer análise. Então, como não dá, né? Eu não fiquei comparando as resenhas, todas as resenhas, com resenhas da internet. Isso seria um trabalho impossível, né, de ser feito. Enfim, vamos à leitura aqui então. Dito isto, né? Resenha, né? Compreender um indivíduo com além do que se permite ver é extremamente complicado. Por vezes, acreditamos que certas pessoas estejam imunes à sensibilidade pelas definições tão simples que lhes são dadas, né? Na concepção
de um aluno, o professor é muitas vezes dado como parte da sala de aula, como um mero objeto que começaria a se mover somente em sua presença. Aí aqui que começa, porque vejam só, é só uma consideração sobre o que acontece em sala de aula. Começou bem, mas foi muito longo. E a partir daqui começa a falar do filme. Né? Vou ler o finalzinho aqui. Né? Este conjunto de elementos compõe a maior característica da obra, a melancolia, tornando-a identificável para todos que a contemplam, pois afinal, cada um carrega tristezas únicas. Então, fez mais uma reflexão, né? Ficou bem reflexivo esse texto. Deixou de maneira indireta a sua opinião, eu acho que poderia ser mais direta e ser menos reflexivo, tá? Muito bem. Então, se você quiser ler com mais calma, né, é só pausar o vídeo, vai ali, lê, faz uma comparação. Então, outra completamente diferente já começa dizendo, né, dirigido por Tony Kaye, o Substituto nos apresenta um sistema educacional problemático através do ponto de vista de Henry Barth. Um professor substituto que muda de escola em escola sem nunca se relacionar de forma significante com seus alunos e colegas. Usou uma parte da sinopse aqui. Né? Então, se você quiser novamente ler, porque não vai dar tempo aqui, eu já vi, eu estou olhando o tempo, não vai dar tempo, não vou fazer um terceiro vídeo. Eu vou pular direto para essa parte aqui. A prostituta que é salva pelo homem. Desculpe. Eu vou começar aqui. Ó. Com uma discussão promissora em suas mãos, Kaye não consegue sair do raso e sensacionalista. E quando parece que algum ponto interessante está para ser feito, logo é posto de lado para dar espaço a personagens que não transcendem seus estereótipos. Olha, se o aluno não copiou completamente ou não copiou nenhuma partezinha da internet, eu vou dizer, não vou dizer quem foi que escreveu, né? Mas eu vou dizer para você que escreveu que você beira a genialidade, né? Porque com esses comentários profundos, você está no caminho de ser um grande escritor. Né? Lá no final, nem a performance do elenco gabaritado consegue segurar seus personagens rasos. No final de contas, o filme é uma martirização dos professores, enquanto culpa unicamente os pais e os alunos por um sistema educacional falho. Não é bem assim que acontece, né? O sistema educacional nos Estados Unidos é muito diferente de estado para estado, é muito diferente de escola para escola. Então, tem algumas escolas lá de altíssimo nível e outras de péssimo nível. Naquela cidade, naquele contexto, o filme apresenta uma realidade que é também muito comum para os americanos e não é nunca um tema que nunca gasta, né? Falar sobre o sistema educacional falho, né? Nunca gasta. Muito bem, então se você quiser, pausa o vídeo aí e lê, né, isso aqui com mais calma. Vamos para a terceira, estamos com pouco tempo aqui, né? O Substituto é um filme que retrata tanto a vida pessoal quanto a vida profissional de um professor substituto. Henry é um professor de uma escola pública que se depara com muitos problemas durante sua jornada na escola. Ele passa por diversos conflitos durante o filme, desde problemas com os alunos e professores até problemas familiares. Né? O filme faz uma crítica à sociedade, aos padrões de beleza, ao ensino público, ao sistema, ao bullying e ao preconceito. Apesar do filme ter esse tema pesado que mostra os problemas pessoais dos personagens, é um filme que eu recomendo. Então aqui, veja, né, já deixou opinião e de maneira indireta argumentou por que gosta, por que não gosta. Né? Ele mostra uma outra parte da sociedade, mostra diferentes tipos de realidades. É um filme que faz refletir. Então, definitivamente esse foi o que eu mais gostei, foi sucinto, foi objetivo,
seguir os critérios, ok? Então, pessoal, é isso, um abraço e até mais.